Então você quer lucrar muito com fundos imobiliários e ter um dinheirinho bom entrando todo mês na sua conta corrente? Bom, se você deseja isso, esse vídeo é para você, onde eu vou te explicar o que é fundo imobiliário e além disso eu vou te contar 3 segredos, 3 chaves dos FIIs, tá? Mas principalmente eu vou te dar um alerta. Ei, um alerta, mas não agora. Durante o vídeo eu vou te explicar o que é. Mas antes desses segredos e alertas eu quero te dar um recado importante. Os influenciadores muitas vezes ensinam sobre fundos imobiliários, mas acontece que alguns deles são patrocinados por empresas que têm a ver com os fundos. E outros deles falam até que não vão recomendar opções de investimento. Mas na prática eles falam tão bem de um fundo imobiliário que você acaba comprando. E aí quando você vê depois aquele fundo imobiliário não para de cair, você fica desesperado. Mas isso muito acontece por causa das métricas, do jeito que eles explicam as métricas. Quero te fazer uma promessa. Se nesse vídeo eu te entregar algo novo, algo que você nunca viu antes e te explicar de uma maneira bem clara, eu quero que você se inscreva no canal. Principalmente a parte das métricas. A associação que eu vou fazer para você lembrar das métricas, você nunca viu em toda a história do YouTube. Então, promessa feita, se acontecer isso, você se inscreve no canal. Combinado? Então vamos nessa pro melhor vídeo de fundo imobiliário que você vai ver na internet. Começando do básico. Primeiro, o que é fundo imobiliário? Imagina o seguinte, imagina que você tá numa rua passando, andando, e aí você olha um prédio grande. Você fala, cara, como eu gostaria de ser dono desse prédio. Pra quê? Pra ganhar dinheiro com os inquilinos que pagam o aluguel e esse aluguel viria diretamente pro meu bolso. Puxa, queria ser dono desse prédio. Genial, você pode ser dono desse prédio. Só tem um problema, esse prédio custa R$1 milhão. Na verdade, talvez custe bem mais. Vamos falar de 1 milhão porque é um número mais fácil de trabalhar. Então custa R$1 milhão. E qual é o problema? Você não tem R$1 milhão. Aí você fala, poxa, não posso ser dono desse prédio. Mas aí você tem uma grande ideia, você fala, cara, e se eu dividir esse R$1 milhão com 100 pessoas? Cada uma dando R$10 mil, juntos a gente faz R$1 milhão e a gente compra o prédio. Então o que você precisa agora? Você precisa de 100 pessoas. Então eu tô chamando 100 pessoas, você vai fazer parte dessas 100 pessoas. E aqui vai o primeiro conceito desse vídeo. Ó, não é o segredo eu vou te falar depois, tá? Mas o primeiro conceito que você vai aprender é o que é fundo. Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Que viagem é essa, velho? Fundo é quando uma galera se reúne com um investimento e colocam em um só lugar. Esse investimento junto é chamado de fundo. E este fundo, assim como todos os fundos no mercado financeiro, começam com a letra FI, que significa fundo de investimento. Na verdade, é uma galera junto que está investindo. Então, essas 100 pessoas com R$10 mil cada, vocês acabaram de montar um fundo de investimento. E além disso, todo fundo tem um gestor. Porque essa galera toda, as 100 pessoas, não podem tomar conta cada uma hora do fundo. Então, um gestor é nomeado, pode ser uma das pessoas? Pode, mas normalmente é uma grande empresa que toma conta dos fundos de investimento. Beleza, Daniel, já entendi o que é fundo. Mas aí vem o conceito 2, que é o tipo de fundo. Como assim o tipo de fundo? Por exemplo, a galera juntou dinheiro, colocou no lugar, virou um fundo, mas esse fundo vai investir em quê? No caso, você está comprando um prédio de R$1 milhão. Então é um fundo de investimento imobiliário, porque é um imóvel. Daí vem o nome FII, F-I-I, Fundo de Investimento Imobiliário. Se essa galera tivesse juntado dinheiro e comprado, por exemplo, ações, seria um fundo de investimento em ações, um FIA. Se essa galera junta tivesse comprado renda fixa, então seria um FIRF, Fundo de Investimento em Renda Fixa. Mas nesse vídeo a gente está falando dos FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. E esse é o segundo conceito. Primeiro, o que é fundo. Segundo, o tipo de fundo. O terceiro conceito que você vai aprender é o subtipo ou subgrupo do fundo. Daniel, tem um subtipo? Sim. Quais são os subtipos? Por exemplo, se você está comprando um prédio e esse prédio... Vou usar meu clássico prédio do Banco Central de exemplo. Não diga. Esse prédio que você comprou, ele é feito de quê? Você fala assim, pô, Daniel, como assim? Feito de quê? Pô, aqui tem concreto, tijolo, exatamente. Fala, não me diga! Esse é um fundo imobiliário de tijolo. Você fala, como assim? Tijolo? Mas, pô, cara, todo imóvel é de tijolo. Exatamente. Todo fundo imobiliário que você está investindo em imóveis construídos é considerado um fundo de tijolo. Aí você fala assim, Daniel, poxa, mas tudo é feito de tijolo. Então todo fundo imobiliário é de tijolo. Porque tem alguma coisa que é feita, sei lá, de papel? Sim, existem fundos imobiliários de papel. Por exemplo, você não pode comprar um imóvel na planta? Quando você compra na planta, você está comprando tijolo já ou você está comprando papel? Então, aqui existem também os fundos imobiliários de papel. Não necessariamente é porque você
você tá comprando um imóvel na planta. Não, mas eu tô mostrando que é possível você comprar papel, ou comprar dívidas, ou comprar recebíveis. Isso a gente vai ver no futuro. Mas para o nosso caso, estamos falando de fundo imobiliário de tijolo. Daniel, mas me dê exemplos de fundo imobiliário de tijolo. Por exemplo, hospital é feito de quê? De tijolo, já está pronto. Então, é um fundo de tijolo. Galpão logístico, por exemplo, a Magazine Luiza quer guardar o estoque dela, ela bota lá num galpão. Ela aluga, ela paga o aluguel pro dono do galpão, que pode ser um fundo. Então, um galpão também é um fundo imobiliário de tijolo. Lajes corporativas ou escritório. O nosso prédio aí, ele é uma laje corporativa ou escritório. Laje corporativa é só um nome bonito para escritório. Então, ele é um fundo imobiliário de tijolo. Ah, Daniel, então já entendi. Agora o conceito 1 eu aprendi o que é fundo, o segundo eu aprendi que é fundo imobiliário, o terceiro eu aprendi que é de tijolo e depois os tijolos tem um subtipo. Então eu vou falar assim, ó, esse meu prédio de 1 milhão, ele é um fundo imobiliário de tijolo de laje corporativa. Mas ninguém fala esse nome todo. Normalmente o cara fala assim, ó, comprei um FII de escritório, comprei o FII de laje corporativa. Então ele meio que fala tudo rápido, é como você fala no dia a dia do mercado financeiro, porque senão a frase seria muito longa. E aí vamos ao nosso quarto conceito, editor, bota aqui os nossos 3 conceitos e mais o nosso quarto conceito aparecendo, que é o valor patrimonial. Daniel, o que é isso? Imagina que você olha pro seu prédio e fala assim, ó, cara, quanto que esse prédio vale? Qual o valor dele? Olha a palavra, valor. Você fala, valor, cara, R$1 milhão. Beleza. Esse prédio, ele é de quem? Ele é do fundo, né? Então é patrimônio do fundo. Então o valor patrimonial do fundo é R$1 milhão, que é o valor que representa o prédio. Ah, Daniel, o preço do prédio? Sim, só que tem fundos imobiliários que tem vários prédios. Mas é a soma de todas as propriedades daquele fundo. Agora, vamos colocar números neste mesmo exemplo que você vai começar a entender tudo. Primeiro, qual o nome do fundo imobiliário de vocês, da galera? Então vamos chamar o nome, GALR11. Não sei nem se tem um fundo que chama isso, tá? Mas assim, nosso exemplo. Galera 11. Então, o GALR11, beleza. Qual o valor patrimonial desse fundo? Uau, ele tem um prédio só. Então é R$1 milhão. Beleza, esse prédio faz o quê? Ele aluga para inquilinos. Então tem 10 inquilinos nesse prédio que pagam um aluguel de R$800 por mês. Logo, 10 inquilinos pagando 800 por mês, você tem um faturamento total de R$8 mil por mês nesse fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele é obrigado a dividir pelo menos 95% do lucro com você, tá? Isso é por causa da lei, é o famoso payout. Mas vamos fingir que aqui é tudo 100% e tal, porque é o nosso primeiro exemplo. Então, os 10 inquilinos pagam R$800 por mês, que viram 8 mil de faturamento total. E vocês estão em 100 pessoas? São 100 investidores, 100 cotistas. E é assim que chamam o nome dos investidores de fundo imobiliário. Eles chamam cotistas. Quem tem ações é chamado de acionista. E quem tem cotas em fundo imobiliário é chamado de cotista. Então, R$8 mil dividido para 100 pessoas, cada um vai ganhar R$80 por mês. Ou seja, você investiu R$10 mil e está lucrando R$80 todos os meses. E isso tende a se manter para sempre e até valorizar. Por quê? Porque o preço dos aluguéis que os seus inquilinos pagam tende a subir. Você sabe que sobe com a inflação, então a graninha que você recebe mensal tende a se valorizar também. Beleza? Então, ó, eu vou mostrar uma tabela agora que vai explicar toda a lógica do que eu falei, tá? E vou colocar alguns conceitos novos. Primeiro, valor patrimonial, 1 milhão. Número de inquilinos, 10 inquilinos. Cotistas, 100 cotistas. Número de cotas, 1000 cotas. Você fala, Daniel, como assim 1000 cotas? Não é cada cotista não tem uma cota igual? Não. Quando vocês criaram lá o fundo GALR11 e dividiram, vocês falaram assim, cara, cada um pode ter uma cota? Pode. Mas se eventualmente eu, Daniel, eu tenho minha cota e eu quero vender só um pedaço dela para outro cotista ou para outra pessoa, como é que eu faço se eu só tenho uma cota? Você fala, pô, é verdade. Então, na hora, o que vocês fizeram? Você falou, cara, vamos colocar 1000 cotas. É um número maior, 1000 cotas representam R$1 milhão, mas em vez de cada pessoa ter só uma cota, como o global tem 1000, cada um agora vai ter 10 cotas. Então, todo mundo tem 10 cotas. No final, dá os R$10 mil mesmo que você investiu, tá? Só que agora, com 10 cotas, se você quiser vender, por exemplo, uma das suas cotas, você pode vender. Ah, legal, Daniel, eu tenho 10 cotas. Então, quanto vale cada cota? Se você tem 10 cotas e você investiu 10 mil, cada cota vale R$1.000. Ou seja, você tem R$10 mil, se você vender uma cota, você ainda vai ficar com R$9 mil. E aí, nessa tabela, você ainda vai ver uma última métrica, que é o Dividend Yield, que é o primeiro segredinho que eu quero te contar. Mas, Daniel, já ouvi falar disso. Mas eu vou te falar o porquê que essa é uma das principais métricas e como analisar da maneira correta, porque tem muita gente comprando fundo imobiliário e se lascando, porque tá olhando só o Dividend Yield. Então, eu mostro para você o que é um valor legal e também o cuidado que você tem que ter. Então, o Dividend Yield, o dividend vem da palavra dividindo. Então, Dividend Yield, dividindo, é o que o fundo está dividindo com você. É o que você está lucrando mensalmente. Então, por exemplo, você está lucrando R$80. Confere? Confere. E quanto que você colocou? R$10 mil. Confere? Confere. Daniel, R$80 com relação a 10 mil? Quantos por cento é? Se você fizer essa conta, você vai ver que você está lucrando 0,8% ao mês. Daniel, eu prefiro a renda fixa. Eu já ouvi falar que atualmente ela está pagando 1% ao mês. Como é que eu vou no fundo imobiliário ganhar 0,8% ao mês? Mas a renda fixa, ela paga imposto de renda. Putz,
isso, cara. Estou lascado. Que pode ser de 15% a 22,5%. Fundo imobiliário já é isento de lucro, você ganha o dinheiro sem pagar imposto nenhum. Eles estão deixando a gente sonhar. Segundo, a renda fixa, muitas delas, não todas, mas você coloca o dinheiro e você só vai resgatar no final. Fundo imobiliário, você investe e você todo mês vai recebendo um pingadinho de dinheiro na sua conta corrente em formato de dividendos. Muitas rendas fixas não tem isso, você só resgataria no final. E por isso que o fundo imobiliário muitos brasileiros gostam, pelo prazer de se sentir dono de um imóvel e de estar recebendo aluguéis todos os meses. E um outro comparativo também... A pessoa fala, Daniel, mas é melhor eu comprar uma casa de R$1 milhão e colocar pra alugar. Gente, se você for comparar a rentabilidade de fundo imobiliário com imóvel, fundo imobiliário rende muito mais. Aí você fala, como assim? Faz a conta pra mim. Na sua cidade, escreve no comentário. Uma casa de R$1 milhão, ela é alugada por que valor? Bota aí no comentário. Daniel, aqui na minha cidade, uma casa de R$1 milhão é alugada por 5 mil, por 6 mil, por 4 mil. A média do Brasil é 0,45, 0,5, ou seja, uma casa de R$1 milhão alugada daria uns 4.500, 5 mil reais de aluguel por mês. No fundo imobiliário, se você tivesse investido R$1 milhão, se você fosse o dono do prédio inteiro aí, né? Você é dono do prédio, R$1 milhão, você estaria ganhando 8 mil reais por mês. Ou seja, é quase o dobro. Além disso, na casa que você comprou e botou para alugar, o inquilino pode não te pagar, pode quebrar a casa, tem manutenção e você paga imposto de renda sobre esse aluguel. Não sei se você sabia. Ah, Daniel, mas eu faço por fora, etc. Tá fazendo ilegalmente. Normalmente a rentabilidade do fundo imobiliário é melhor e você tem aquele prazer, aquele conforto de receber o dividendo todos os meses na sua conta corrente. Então, obviamente, estamos atrás dos melhores fundos imobiliários que pagam mais dividendos. Mas cuidado, por quê? Porque, eventualmente, um fundo imobiliário pode pagar um dividendo não recorrente. Você olha lá e fala, cara, esse fundo imobiliário está pagando 15, 20, 30% de rentabilidade ao ano. Só para você ter uma ideia, eu tô falando que fundo imobiliário bom, médio, normal, paga 10, 11% ao ano, 9, 12, nessa faixa. Que se você converter ao mês é 0,8% ao mês, 0,9, 0,7, mais ou menos isso. E aí você achou que paga 20, 25, 30% ao ano, você fala, meu Deus, eu vou comprar esse. Mas quando você vai ver por que ele pagou tanto assim, foi algo que não acontece sempre. Por exemplo, imagina que um fundo imobiliário tem 2 prédios. No caso de vocês, o GALR11 só tem um, né? Mas tem fundos que tem 2 prédios. Imagina que ele pega e vende um prédio desse por 1 milhão e tanto. Como ele é obrigado por lei a dividir 95% do lucro com todos os cotistas, ele vai vender aquele prédio, pegar 95% do lucro e pagar todo mundo. Então, naquele mês ou naqueles meses, todos os cotistas vão receber um super dividendo. E o fulaninho desavisado, que foi lá olhar no site comprar qual fundo paga mais, ele vai ver um super dividendo e vai falar, vou comprar esse que tá pagando mais. Mas ele comprou um fundo, às vezes, que paga pouco, mas como pagou uma vez, esse número maior de uma vez, mascara os números antigos. Ele traz a média para um valor maior. Então, a gente vai te ensinar como se livrar dessas pegadinhas também. Por exemplo, esse site aqui que eu vou te mostrar já, qual é esse fundo aqui, fica tranquilo que depois eu te revelo, ó. Você vê os dividendos deles são constantes e crescentes. Não tem nenhum super mais alto que o outro aqui que você fala, cara, isso aqui foi um dividendo não recorrente. Então, aqui todos são recorrentes. Você pode ver que ele está crescendo com o tempo e todo mês ele paga algo parecido, crescendo de maneira orgânica. Agora, por exemplo, olha esse outro fundo que a gente tem aqui num gráfico anual, tá? Daqui a pouco eu te ensino como é que entra nesse site e tudo mais, tá? Poxa, ele paga aqui dividendos de 98 centavos por cota, R$1,23. Teve um aqui que ele pagou R$3,94. Gente, ele pagou R$4. É 4 vezes mais do que ele está acostumado a pagar, ou 3 vezes mais. Então, ele tem alguns dividendos não recorrentes. É algo que varia muito. Então, e ele vicia a média. Se você for aqui no topo, você vai ver que o dividend yield dele está 17,96%, 18% ao ano. Você fala, meu Deus, é incrível, tu paga 18% ao ano. Por quê? Porque teve isso aqui não recorrente. Isso aqui não é o padrão, tudo bem? Calma que ainda nesse vídeo eu vou te ensinar muita coisa. É mesmo, é? E qual é aquele primeiro fundo que eu te mostrei que estava com crescimento bom? O segundo segredo que eu quero te mostrar é uma métrica chamada P sobre VP, que ó, vou te ensinar diferente de todo mundo do YouTube. Sabe como é que você vai memorizar isso? P sobre VP? Olha essas letras e repete comigo. Peraí, vale a pena? Você fala assim, não, Daniel, como assim? E sim, isso aí é uma pergunta. Peraí, vale a pena? E toda vez que você se pergunta isso, você pensa, né? Você pensa, Então, tipo assim, você fala, cara, peraí, vale a pena? Esse barulho que você tá fazendo já te indica qual é a métrica. É o número 1. Então, peraí, vale a pena? Número 1. Lembra disso. Esse é o número de referência que você vai utilizar para saber se algo vale a pena ou não. Daniel, mas como assim? Essa métrica é isso mesmo? Não, a métrica real é preço sobre valor patrimonial, mas assim, as pessoas não memorizam isso. Então aqui em Investland a gente sempre te dá uma palavra para associação, ou uma frase de associação, e depois te mostra o conceito bonitinho, formal de apostila, que ninguém memoriza.
Mas assim, até a frase de associação serve pra você entender o conceito original. Porque olha só, peraí, vale a pena? Você tá perguntando se algo vale a pena, né? Beleza. Então, essa conta é mais ou menos o seguinte. Se o P sobre VP é igual a 1, significa que o preço está justo. Por exemplo, se o prédio é R$1 milhão e as cotas dele estão sendo vendidas nessa proporção, e ele está sendo vendido no mercado a R$1 milhão, então o preço é um preço justo. Agora, se o prédio vale R$1 milhão e, por exemplo, ele está sendo vendido a R$800 mil, poxa, esse prédio está com desconto. Nesse exemplo, o P sobre VP seria 0,8, porque ele está sendo negociado a 80% do valor original, com 20% de desconto. Então, por isso essa frase de associação. Você quer saber se vale a pena? Olha o P sobre VP. Peraí, vale a pena? Aí o número 1 é a referência. Menor que 1, então quando você tem um número menor que 1, você está comprando um fundo imobiliário com desconto. Principalmente lá no vídeo do futuro, quando a gente falar de fundos de papel. Aí lá mesmo que esse P sobre VP é muito aplicado. É isso, mas calma com as exceções. Como assim? Porque pode ter algo que é muito bom e está sendo vendido com P sobre VP acima de 1. Você fala, Daniel, por quê? Sei lá, imagina o seguinte. Imagina que você olha lá o P sobre VP e ele tá 1,05, por exemplo. Você fala, Cara, Daniel, tá 5% de valorização. mas por quê? Às vezes ele está sendo vendido a esse preço maior, por quê? Porque ele paga dividendo muito bem, ele tem uma solidez, a qualidade da gestão é muito boa e de repente, por exemplo, imagina que esse prédio do outro lado, daqui 6 meses, vai morar agora o Messi. O Messi vai ter um prédio comercial ao lado do seu, então, poxa, vai valorizar? Então, existem alguns movimentos de mercado que podem fazer com que um prédio que de tijolo é avaliado em R$1 milhão, mas, poxa, o Messi vai morar lá do lado, então, de repente, no futuro ele vai valer mais. Pode ser por isso que eles podem estar sendo negociados a valores maiores. Tanto por causa de especulação, quanto por causa de fundamentos mesmo, tá? Porque ele é muito, muito, muito bom e os investidores topam pagar um pouco mais caro por algo que é muito bom. Mas sempre que puder, compra ele descontado, menor que 1. Daniel, mas então vou ver um lá com 0,5, 0,6, poxa, super desconto. Mas calma, por quê? Porque, por exemplo, você tá comprando um fundo imobiliário com 0,5, é um prédio de R$1 milhão que está sendo vendido por 500 mil. Aí você fala, cara, por quê? Pode ser um desconto mesmo, porque o mercado não viu e tal, uma super oportunidade? Pode. Mas assim, pode ser um fundamento dele. Será que ele tá bom mesmo? Será que a estrutura é boa? Será que lá próximo não vai ter alguma coisa, alguma obra que atrapalhe? Será que eles estão tendo problema com vacância, com inquilino? Será que pode acontecer várias coisas negativas que estejam acontecendo no mundo real com esse fundo que ele está sendo negociado a um P sobre VP muito baixo? Mas calma que ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como analisa isso e muito mais. E o terceiro segredinho que você tem que saber é a vacância. Como assim? Vacância é quantas das salas estão vagas no seu prédio. Então, por exemplo, o seu prédio lá ele tem 10 salas, 10 inquilinos, mas vamos supor que uma das salas não está alugada. Então você tem uma vacância de 10% das salas, só 9 estão alugadas. Logo, a grana que você ganha mensal de dividendos vai ser um pouco menor também. E isso é o que chamamos de vacância física, quando a sala não tem ninguém lá dentro, fisicamente está vazia. Vacância vem da palavra vazio, tá? E existe uma segunda vacância, que é a vacância financeira. Você fala, Daniel, como assim vacância financeira? Por exemplo, você tem 10 salas lá, né? Uma está sem ninguém, beleza. Mas tem uma outra sala que eventualmente está com alguma pessoa. Então ela não está vaga fisicamente, mas de repente o cara está inadimplente, não está pagando aluguel. Se ele não está pagando aluguel, então o dinheiro não entra no seu bolso, né? E essa é chamada de vacância financeira. Na prática, só 80% desse fundo está ocupado ou gerando dinheiro. Sem vacância financeira, esse fundo vai te pagar R$8 por cota que você tem. Lembra que você tem 10 cotas, né? Então você ganha R$80, tá? Que é aí o valor do seu recebimento mensal, que é a segunda coluna da tabela, que em porcentagem significa 0,8% ao mês, que se você converter para o ano, o dividend yield do ano dá 9,6%. Mas com a vacância, olha só, você em vez de receber R$8 por cota, tá recebendo só 6, que traz o seu recebimento mensal para mais ou menos R$64, que traz a sua porcentagem de ganho anual para 7,68%. Então, não adianta o fundo imobiliário ser muito bom, ser bonito, ser legal, mas ter problema com vacância. Beleza, galera? Então, deu para ter uma boa ideia sobre fundo imobiliário. Eu, Daniel, confesso, eu sou mais investidor de ações. Tem um fundo imobiliário? Tenho também, mas eu prefiro mais o mercado de ações. Mas se você quiser, a gente vai trazer muito material de fundo imobiliário aqui também. E uma outra coisa, caso você tenha um fundo imobiliário e sua cota desvalorizou, você comprou por R$100, agora tá valendo 89, cara, fica tranquilo, porque o que importa é que você tá ganhando aí 0,8, 0,9% ao mês. E lembra que o prédio não tá lá? Claro que a gente falou mais de fundo de tijolo nesse vídeo, tá? O prédio não tá lá? O valor do aluguel não vai ser reajustado com o tempo? Então, a tendência é que o seu valor também vá aumentando com o tempo. Claro, se o trabalho de gestão do fundo for bem feito. Ó, hoje a gente não vai ter a nossa pergunta do nada
que é a nossa pergunta quiz, tá? Que a gente sempre faz em todos os vídeos. Por quê? Porque eu quero que você escreva no comentário a sua dúvida que você tem ou qualquer coisa sobre investimentos, porque pode ser tema pro próximo vídeo. Então, eu te espero no comentário aqui abaixo. E se você quiser saber que outros investimentos que eu tô fazendo que estão até pagando mais do que fundo imobiliário, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu gravei para você sobre crédito privado, alguns CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, que vale muito a pena de você entender com as melhores palavras de associação que só você vai ver em Investland. Então, te espero lá no vídeo.